Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje sai dos estúdios da TV Bom Dia, em especial para celebrar uma data muito importante, o Dia do Médico, comemorado nesta sexta-feira, dia 18 de outubro. Para falar um pouco mais sobre essa prática e outras importantes dessa área, hoje eu estou aqui no consultório da médica endocrinologista e metabólica Alessandra Nodari Giolo. Doutora, muito prazer novamente conversar com a senhora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigada por estar aqui. Bom, queria que a senhora, apesar da senhora estar aí recentemente na medicina, né? Porque a medicina é algo que se pratica por uma vida toda. A gente fala que o médico é um profissional que se dedica a sua vida toda à medicina, né? O que a senhora já pode falar dessa área? O médico hoje, atualmente, ele passou por muitas mudanças, assim como as outras profissões? Isso, então a medicina ela tem mudado muito ultimamente. Há muitos anos, há alguns anos atrás, até nem vem de tanto tempo assim, o médico tinha uma figura mais paternalista, que a gente diz. O médico conversava com o paciente e tomava as decisões e o paciente só aceitava essa decisão. Hoje em dia a gente tem falado mais na autonomia do próprio paciente. Não quer dizer que o paciente vai ser responsável sozinho pelo seu tratamento, continua a importância da figura do médico. Mas agora o médico tem que conversar com o paciente, explicar a doença, explicar os motivos do tratamento. Quando a gente tem essa troca, a gente vê que o paciente ele vai entender por que ele está sendo prescrito ou pedido o exame ou orientado o tratamento e vai se responsabilizar mais por fazer o que nós estamos orientando. Isso também se refere tanto à prevenção das doenças, quando a gente orienta uma dieta, orienta uma atividade física ou orienta alguns cuidados. Se o paciente entende o motivo disso, ele vai conseguir se cuidar melhor. E também, às vezes, orientação de alguns exames mais invasivos e tal. Antigamente, o médico só dizia, tem que fazer e pronto. Hoje em dia, a gente conversa, vê a idade do paciente, vê como é que é a relação do paciente com a sociedade, como é que é o dia a dia, a vida do paciente, antes da gente definir esse tipo de tratamento. Então, o paciente também tem um poder de escolha no seu autocuidado. Isso tem mudado muito de uns anos para cá. Queria que a senhora falasse exatamente também desse relacionamento com o paciente, né? Porque, como a senhora destacou na sua fala, a importância não só do médico também prescrever, mas também do paciente seguir aquilo e também ter uma vida de prevenção, né? De cuidados. Hoje em dia, a saúde é muito mais algo profissional, já vi algo pessoal aí na vida cotidiana das pessoas. A senhora acredita que tenha mudado para esse lado também? Isso também, sim. Porque os pacientes, realmente, antes, a gente vinha no consultório para buscar um tratamento. Esse era o foco, se procurava um médico para tratar uma doença já estabelecida. Hoje a gente procura um médico já para prevenir algumas doenças, para receber orientações, e o paciente não tem que buscar mais esse autocuidado. Por exemplo, vem aqui numa consulta, eu vou orientar a fazer uma dieta. Se o paciente não fizer a dieta ou não tomar os cuidados, não vai mudar, não adianta, ele pode vir aqui a cada 3 meses, pode vir 2, 3 anos seguidos acompanhando, mas se ele não fizer o que for orientado, a gente não vai ter resposta. E hoje em dia a gente tem várias formas do paciente acessar esses conhecimentos que vão ajudar ele, tanto com o médico quanto na internet, nos blogs, no Facebook. Mas o importante é ter a consulta para a gente filtrar. Tem muitos conhecimentos ali que às vezes acaba tendo algumas coisas que não são verdades ou que não se encaixam naquele perfil do paciente, então o médico vai servir para orientar, mas o paciente vai ter que se responsabilizar por fazer o que for orientado. Não adianta só vir na consulta. E isso vai fazer com que se previnam muitas doenças. A gente vai tratar, digamos, a doença antes dela aparecer, em vez de vir no médico só para já receber a medicação e tal, para a gente fazer uma medida mais paliativa para a doença que já se estabeleceu. Olha, os conselhos regionais de medicina vêm fazendo campanhas nos últimos anos para falar exatamente sobre isso que a senhora fala, do cuidado que o paciente precisa ter, porque agora, nesse meio, nós temos muitas informações da área da saúde, né? E muitas pessoas acabam tomando medicação por conta própria, né? Esse é outro caminho importante de hoje as pessoas poderem vir e conversar com o médico pessoalmente para tirar suas dúvidas, porque se autoprescrever uma medicação é algo muito perigoso, né, doutora? Com certeza, às vezes as medicações elas podem trazer risco, inclusive de morte, de insuficiência cardíaca, de lesão hepática e várias outras situações. E
a gente está tendo muito... O médico, ele não pode se promover, digamos, nas redes sociais. Então, o médico não vai fazer campanha mostrando a foto do paciente antes e depois, que emagreceu, que não emagreceu, que tratou. Isso a gente não pode fazer. Quem faz essas campanhas, claro que vai ter mais adesão de pessoas. Às vezes, põe no jornal lá, ou põe até no jornal a gente não vê, né? Acaba vendo mais no Facebook, Instagram, essas mídias que não têm muito controle, acabam publicando medicações milagrosas que curam diabetes, curam diversas doenças, emagrecem 20 quilos em um mês, e os pacientes acabam usando essa medicação, só que não tem comprovação científica, não tem controle. Às vezes, essas medicações, essas substâncias não têm nem registro na Anvisa, né? Que é o órgão que fiscaliza isso. Então, isso acaba trazendo vários riscos para o paciente. E aí, depois, eles acabam tendo que procurar aí o médico para tratar as consequências dos usos dessas medicações, dessas substâncias. E, às vezes, ocorre também o abandono de tratamentos que são muito necessários para usar outros ou suplementos ou vitaminas, ou, às vezes, até plantas ou outras coisas para tratar. Eu não estou, claro, desmerecendo o uso de alguns chás fitoterápicos. Essas medicações podem, sim, funcionar, mas com orientação para cada caso, sempre avaliando bem direitinho qual é a situação do paciente, qual é a doença e o quanto isso pode melhorar ou prejudicar no tratamento do paciente. Bom, ainda falando dessa questão das redes sociais, né, e da internet, principalmente como a gente já falava, que é preciso tomar alguns cuidados. Por outro lado, as redes sociais também vêm para auxiliar, né? A senhora é uma médica que hoje também trabalha muito na internet, divulga várias ações, informações confirmadas já por vários médicos especialistas na área, né? E os seus pacientes podem acompanhar mais informações. A gente vai deixar o link aqui na tela para você que está acompanhando, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da doutora, das redes sociais e desse contato, porque muitas vezes o paciente fica com medo de vir até o consultório e pode tirar uma dúvida ali diretamente naquele meio, mas é sempre importante vir e fazer uma consulta pessoalmente, né, doutor? Sim, os meios, as redes sociais, elas são muito importantes justamente para a gente tentar contrabalançar esse monte de informações que às vezes não são comprovadas ou que são prejudiciais. Então, a gente também está ali nos meios sociais para tentar divulgar então informações mais precisas, mais corretas, que vão auxiliar o paciente, mas claro que são informações de modo geral. O paciente vai ter que consultar, vai ter que fazer uma avaliação para ver se ele se enquadra naquela situação ou não. E claro, dúvidas assim de cunho geral podem ser tiradas pela internet. Dúvidas aí em relação a diagnósticos, exames, claro, isso tem que ser feito pessoalmente, mas assim, às vezes em relação alguma doença que a pessoa não conhece ou que quer conhecer, ou às vezes dúvidas em relação à alimentação, isso a gente pode tranquilamente resolver pela internet. E para isso que vem ali o Instagram, o Facebook, essas outras ferramentas vêm auxiliar nessa questão. Bom, doutor, nós já estamos chegando ao fim dessa entrevista e nós falamos muito sobre a área técnica e as mudanças, né? Mas, como eu já lá no início da entrevista eu falei, a senhora é uma médica jovem nessa área e eu queria saber o seu desejo para o futuro da medicina, que tanto muda, mas que segue sendo importante na nossa vida, né? O médico é um profissional fundamental para que nós possamos ter uma vida normal, tranquila e saudável, né? Qual é o seu desejo para o futuro da medicina? Então, é uma pergunta complicada, mas para o futuro da medicina eu acho que o que eu espero é que os pacientes possam ter acesso mais às medicações, ter vindo muita medicação nova, tecnologias novas, e a gente tem muita dificuldade na questão do acesso ainda, são coisas de alto custo. Pacientes, por exemplo, da área do SUS, às vezes as medicações já estão muito à frente do que está sendo ofertado e eles não têm acesso. Então, se a gente conseguisse, às vezes, reduzir custos, melhorar o acesso dos pacientes para a gente ter um tratamento melhor, mais integrado e mais atualizado das doenças, né? Oferecer o melhor tipo de tratamento, eu acho que isso ia auxiliar bastante. Doutora, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer poder conversar com a senhora novamente. Em nome aí de todos os médicos aí, a gente agradece, né, e parabeniza essa classe importante mais uma vez para a sociedade. Muito obrigado por essa entrevista. Eu espero poder no futuro conversar mais sobre esse e outros assuntos importantes dessa área com a senhora. Obrigado. Obrigada, com certeza vamos conversar mais aí. Muito bem, o programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.